Bom, chegou o momento então da gente falar sobre alguns preceitos constitucionais. Preceitos podem ser entendidos como as bases, né, as bases legais é, para, digamos assim, que regulam a nossa vida em sociedade. As bases legais que delimitam, né, onde termina o meu direito e começa um do outro, tal. E se a gente pegar uma parte bem bacana, conforme eu falei no vídeo anterior, a respeito dos direitos e garantias fundamentais, né? Está lá no artigo 5º, né? Os direitos relacionados à cidadania. A gente tem que pensar que nós estamos em 2020 e em 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição Federal, depois de um longo período de regime militar, né, e discussões em toda a década de 80, né? Então a gente teve uma nova Constituição em 1988 que foi denominada, ela foi autoproclamada como a Constituição Cidadã, porque ela inovou, ela trouxe vários direitos civis que não eram previstos até então. Tá? Então, se a gente pegar lá no artigo 5º, eu vou até ler na íntegra aqui o enunciado, né? Não na íntegra o artigo e seus incisos, porque são, depois até vou ver quantos incisos são, acho que são mais de 30. Tá? Então, vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. E aí tem uma série de regras aí e preceitos, né? Então, entre eles, igualdade entre homens e mulheres, e veja que são garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, não apenas aos brasileiros. É importante a gente pensar nisso, porque na sequência a gente já vai falar sobre brasileiros natos, brasileiros naturalizados e estrangeiros. Tá? Então, esse artigo 5º, ele traz alguns preceitos que serão base, inclusive, para outras áreas do direito brasileiro. Tá? Olha só, igualdade entre homens e mulheres, direito civil, livre manifestação de pensamento também, inviolabilidade de correspondência, e aí já começa a afetar na esfera criminal, né? Na verdade, se houver desrespeito a alguma dessas liberdades, né, já começa a entrar na esfera criminal, já começa a entrar no ilícito, né? Então, desrespeitar esses preceitos previstos na norma, né, eles acabam configurando ilícito e aí punível, com pena, né, que aí pode ser detenção, pode ser multa, pode ser uma série de penalizações. Vamos lá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Isso aqui ele reflete exatamente o que é o princípio da legalidade. Ninguém será e também digamos assim é o que tornou impossível no Estado brasileiro a instituição da tortura como meio legal de punição. Tá? E vai ter outros preceitos aqui que falam exatamente que não haverá serviços forçados, não haverá regime de tortura, né? Mas aqui ele já começa a indicar, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, né? Então não haverá tortura. Outro, não há, aliás, esse aqui é o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso quer dizer o quê? No Brasil é proibido o que eles chamam de estado de exceção. Para que haja um crime, tá? Para que haja um crime, tem que haver uma lei anterior definindo aquele ato como crime e já prevendo a sua punição. Não pode, por exemplo, vamos imaginar, vamos pensar numa conduta que hoje ela não é criminalizada. O consumo de bebida alcoólica, ele não é criminalizado, embora a bebida alcoólica também seja uma droga, também cause dependência, também cause mortes, ok? Mas vamos imaginar que hoje é dia 28 de abril. A partir do dia 29 de abril é promulgada uma lei dizendo que quem ingerir bebida alcoólica, né, está sujeito a pena tal. Ok, então, a partir daquele momento da promulgação em diante. Não pode, digamos assim, alguém foi lá constatado que bebeu a vida inteira e hoje está doente ou está numa situação X e vai ser penalizado. Não. O crime nasce a partir da criação da lei que o defina como crime. Né? Não tem como a lei retroagir. Dizer, não, quem bebeu até agora também vai ter que pagar uma multa. Não, não tem como. Tá? Também,
E aí, assim, ó, é, eu falei em estado de exceção, e é importante a gente aproveitar esse momento de aula para entender o que é um estado de exceção. Tá? Vou pegar um exemplo lá da Segunda Guerra. Os crimes de guerra, depois foi definido que eram crimes de guerra, mas se a gente pensar na Segunda Guerra Mundial, várias atrocidades humanitárias que foram realizadas durante a Segunda Guerra Mundial, foi instituído, anos depois foi instituído o Tribunal de Nuremberg, não sei se é Dinamarca ou se é Suécia, boa pesquisa. O Tribunal de Nuremberg foi criado para julgar os crimes de guerra pelos líderes, né? Líderes militares dos países envolvidos e tal. Então, assim, ele foi um tribunal de exceção. Por quê? Ele foi criado depois que as condutas já tinham sido realizadas, já tinham sido perpetradas, né? Esse é o tribunal de exceção que no país, no Brasil, não é possível. Não tem como você criar um tribunal para julgar fatos anteriores. Né? Você instituir né, uma lei, por exemplo, que criminalize uma conduta. Né? Hoje, por exemplo, você tem vários crimes, vários verbos relacionados ao tráfico de drogas. Transportar, armazenar, vender, aliciar, vários, tá? Vários. Mas consumir não é crime. Tá? Então, não é crime, digamos assim, tu responde lá um termo circunstanciado, você é convocado para participar de um programa lá de reabilitação, enfim, mas não é crime consumir drogas, né? É uma linha muito, muito tênue, né? Tu não pode armazenar, tu não pode cortar, né? Agora, consumir não está lá, não está na lei como crime. Agora, vamos imaginar que alguém foi detido essa semana e, não, eu não sou traficante, não, eu sou só usuário. Tá, tu é só usuário. 2 dias depois, muda a lei e diz que o usuário, né, quem for, né, flagrado consumindo, né, será penalizado, né, pena de tanto de detenção e tal. Aquele cara que foi pego 2 dias antes consumindo, ele não pode ser punido como, né, por essa nova lei. É só se ele vier a cometer aquele ato durante a vigência da lei. Tá? Esse é o princípio da legalidade que está ali já previsto na nossa Constituição. Ninguém será culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que isso quer dizer? O nosso sistema jurídico, o nosso ordenamento jurídico, ele prevê que é um direito do cidadão ser julgado em pelo menos duplo grau de jurisdição, tá? Que é o seguinte, é o direito da pessoa ser processada, ser julgada e não estando contente, tá? Não estando contente com o resultado do julgamento, é um direito que a pessoa possui de recorrer, né? Recorrer do processo para ter um outro julgamento, uma outra análise do seu caso. Contudo, no Brasil, infelizmente, tá? Infelizmente, ele é historicamente afetado e conhecido como um país que tem essa possibilidade, essa brecha, né? Mas não é só o Brasil, tem outros países também, mas que possibilitam o quê? Recursos, o que eles chamam de recursos protelatórios, que é o quê? Recursos que visam apenas demorar para que o processo se resolva, para daqui a pouco se alcance a prescrição dos crimes e daí ninguém mais responda. Tá? Vamos dar um exemplo bem recente. O ex-presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi condenado em primeira instância, em segunda instância, né, pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e tal. Agora, durante o processamento dele, houve aliás, antes do processamento dele, houve uma mudança no entendimento, tá? Nesse entendimento aqui. A lei já, desde 88, ela já fala que não haverá, vamos lá, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Então, até pouco tempo antes, até 2014 foi rediscutido isso, tá? Até 2014 valia essa regra, até o trânsito em julgado. O que acontecia? Muita gente protocolava recurso e ficava achando, né, o trabalho dos advogados, encontrar razões para recurso, nem que sejam protelatórios em alguns casos. Confesso que
até hoje eu não trabalhei nessa linha, né? Mas a gente sabe que existe, né, advogados e são pagos por isso para, apresentar recurso, sabe que vai demorar e tal, de repente o crime alcança lá o que eles chamam de prescrição intercorrente, que é a prescrição dentro do processo. Em 2014 mudou esse entendimento. Tá? Em 2014 veio o entendimento de que, sendo o acusado condenado em duas instâncias, ou seja, foi condenado em primeira instância, recorreu, em segunda instância foi condenado novamente, mesmo que ele apresente novo recurso, e pode ir recurso para o STF e tal, já cabe prisão. Foi um entendimento que foi alterado, acho que em 2014. Depois disso, houve a prisão do ex-presidente Lula. E aí ele ficou preso enquanto o entendimento foi mantido, de que após a segunda instância, prisão. No decorrer, tá? Isso ali em meados acho que foi no ano de 2018, tá? 2018, não, tivemos a eleição, acho que foi 2019, né, que ele saiu da prisão. Isso, 2019. Ele só saiu da prisão porque, de novo, nosso STF, que é montado por, né? Eu não quero fazer ideologia política, mas enfim, o STF mudou o entendimento dizendo, não, volta à regra constitucional. Prisão somente com trânsito e julgado. O trânsito e julgado ele ocorre quando se esgotam não é que quando se esgotam os recursos, é quando todos os recursos são julgados e a parte não recorre mais, né? Ou quando não há, enfim, porque tem um prazo para recorrer também. Então, mesmo que haja recurso, se por acaso a parte não recorrer, né, transita em julgado, acaba o processo e aí a pessoa é presa. Isso trouxe uma alteração ali também, porque a gente usa o presidente Lula porque é um ex-presidente da República, mas tem tantos outros criminosos que saíram da prisão no mesmo dia e sob a mesma razão, sob a mesma motivação, tá? Porque mudou o entendimento do STF. Tá? Então, isso... mas o STF é isso, é aquilo. Não vou aqui fazer juízo de valor. Nossa aula não é trazer aqui ideologia política, né? Mas percebe-se ao longo da história que, dependendo de quem está no poder, o entendimento do STF modificou. Nesse momento, o entendimento é essa regra constitucional de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Né? Antes, o entendimento é de que, com duplo grau de jurisdição, a condenação em duplo grau de jurisdição já era passível de prisão. Tá? Passada essa questão dos direitos de cidadania, né? Dos direitos de cidadania, a gente vai atacar aqui a questão da nacionalidade. Tá? Ela está prevista lá no nosso artigo 12. Tá? Deixa eu até puxar aqui. Eu falei o artigo 5º antes, tá? Número de incisos. Eu vou chegar agora no número de incisos. São 50, 75, 78 incisos. 78 incisos. Joia? Isso é o artigo 5º. 78 incisos. Aí o artigo 6º também é um pouco mais extenso. Olha só. O capítulo 3 da nossa Constituição Federal fala sobre os direitos de nacionalidade. Quem são os brasileiros natos? Natos são considerados aqueles genuínos. Tá? Os genuínos. No Rio de Janeiro eles dizem, o carioca da gema, né? O nato, o genuíno, é o cara de lá mesmo. Né? Então, são sinônimos. E a gente pode encontrar outros aí no dicionário. Os natos, né? Então, quem são os natos? Artigo 12 da Constituição Federal. Os nascidos da República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país. Então, se é filho de turista francês que estava passeando no Brasil e nasceu aqui, é brasileiro. Agora, se ele for filho de diplomata estrangeiro, o cara veio trabalhar na embaixada e o filho dele nasceu aqui no Brasil. Claro, vai depender também das regras do outro país, mas a princípio, o Brasil, para reconhecer esse filho de estrangeiro como brasileiro, vai ter uns requisitos aí, tá? E a gente já vai ver também na sequência. Os nascidos no estrangeiro
São natos também os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então vamos imaginar que um diplomata, né, um filho do embaixador brasileiro no exterior, né, ou o embaixador brasileiro, tenha um filho no exterior. Como ele estava a serviço da República Federativa do Brasil, né, o filho dele será considerado brasileiro. Da mesma forma, aqueles soldados que vão em missão, vamos pensar numa missão recente, missão de paz no Haiti. Se algum soldado se envolveu com alguma haitiana, ou alguma pessoa, alguma mulher de outra nacionalidade, essa criança, ela é brasileira, é reconhecida como brasileira, mas ela pode ter dupla nacionalidade. Tá? Vamos lá. Ainda, são brasileiros também. Natos. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Tá? Então, filhos de pai e mãe brasileiro, nascidos no exterior, então, não estavam em missão diplomática, estavam viajando, mas foram registrados em repartição brasileira ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, fala em residir, não fala nem em tempo de residência, tá? Esses são os natos. Os natos, os brasileiros natos, eles vão gozar de todos os direitos políticos de todos os brasileiros, igual a qualquer brasileiro nascido aqui, tá? Já os naturalizados é um pouquinho diferente, tá? Ó, quem são? Primeiro a gente precisa entender quem são os brasileiros naturalizados. A diferença, olha só, é que aonde já vamos pular direto na diferença aqui para a gente poder contextualizar, tá? O nato é considerado como se aqui tivesse nascido no Brasil. Às vezes, por alguma circunstância, não nasceu aqui, mas é reconhecido como se tivesse nascido. Já o naturalizado é alguém que, digamos assim, que nasceu fora, mas em uma circunstância diferente, e ele não é considerado nato, porém ele é um brasileiro naturalizado. A diferença, e aí a gente já vai entender quem é um, quem é outro, eu já falei de quem é o nato. O brasileiro nato, ele tem ressalvado para si alguns direitos a mais do que os naturalizados. Por exemplo, na carreira política, o brasileiro nato, ele vai poder ser presidente da República, vai poder ser vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, que são considerados cargos de alto escalão do Estado brasileiro e de interesse nacional, por isso não pode ser ocupado por um estrangeiro, por um naturalizado. Presidente do Senado, eu já falei, ministro do STF, diplomata, embaixador, tem que ser brasileiro nato, porque vai atender os interesses do país. Imagina você ter um embaixador estrangeiro que deveria atender os interesses do Brasil. Não funciona, não tem como. Oficial das Forças Armadas, oficial que se diga das Forças Armadas, bom, aí até tem que ver lá na oficial. Eu entendo que oficial é uma patente, digamos, de mandamental, alguém que possui, digamos assim, liderar equipes, enfim, até tenho que dar uma olhadinha e por não, digamos assim, Forças Armadas não ser exatamente a minha área, agora até me surgiu essa dúvida. Oficial das Forças Armadas. Eu imagino que oficial sejam, né, vou pegar o exemplo da Polícia Militar, você tem os praças e você tem os oficiais. Os oficiais são o capitão, o tenente, Não. Enfim, eles têm, digamos assim, hierarquias superiores, os oficiais, pelo menos na Polícia Militar. No Exército, né, nas Forças Armadas, eu preciso dar uma pesquisada. Mas acredito que seja o mesmo esquema, tá? Oficiais das Forças Armadas, então, não podem ser naturalizados porque eles também defendem os interesses da nação e com poder de decisão. Eu acho que está ligado, em todos eles está ligado a essa situação.
assim como o ministro da Defesa, né? Como é que tu vai botar a defesa do teu país nas mãos de um estrangeiro naturalizado, né? E ainda o brasileiro nato nunca será extraditado. Já o brasileiro naturalizado, se ele cometer algum crime no exterior antes de ser naturalizado, ele será extraditado. E se fizer tráfico internacional de drogas, ele também será extraditado. Tá? Vamos pegar aqui, quem que são os naturalizados? Então, eu falei, brasileiro nato, né? Nascido no país, ou filho de pai e mãe brasileiro lá fora, e que os pais estavam em missão, né, pelo país, missão a serviço do Estado brasileiro, ou os nascidos no estrangeiro, filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro, que após fazer registrados em repartição pública brasileira, após os 18 anos, a qualquer tempo, venham a residir no país. Né? Então, esses são os naturalizados. Aliás, os natos. Vamos passar para os naturalizados. Vamos lá. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Aonde isso vai interferir? Interfere que é o seguinte, vocês vão perceber que depois os estrangeiros que quiserem se naturalizar, eles precisam morar bem mais do que 1 ano no Brasil para poder ser considerado naturalizado. Já aqueles que vêm de países de língua portuguesa precisam residir no país só 1 ano. Então, olha só, residência 1 ano, ininterrupto, e idoneidade moral. Já fala português. Então, isso inclui quem? Já temos os brasileiros aqui. Os portugueses, os moçambicanos, deixa eu ver, Portugal, Moçambique, tem outro país lá que agora me fugiu. Angola fala português. Então, angolano que quiser naturalizar brasileiro, basta morar 1 ano ininterrupto aqui e ter idoneidade moral. Ou seja, não ser cometedor de crimes, também não ser uma pessoa, digamos assim, que tenha uma conduta moral aceita dentro do padrão da sociedade, mas ele que não, digamos assim, que não seja uma pessoa ofensiva, que não seja, que não tenha um histórico criminal. Então, enfim, uma série de situações ali que comprovem a idoneidade moral da pessoa. Aí, fora, agora também são naturalizados outros estrangeiros que não falam a língua portuguesa, mas olha só, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos, olha a diferença. Se fala português, 1 ano é o suficiente. É de outro país, né, que não... deixa eu ver aqui. Que não vindo de um país de língua portuguesa, né, ele também não pode ter condenação penal, né, e tem que requerer a nacionalidade brasileira. Tá? Ele tem que requerer. Já digamos, um angolano, ele não precisa nem requerer. Basta ele ter 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Acontecer alguma coisa com ele, ele já é considerado brasileiro, né? Naturalizado. Vamos lá. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Então, tem algumas situações ali bem interessantes, bem peculiares, que a nossa lei, ela privilegiou os brasileiros natos, e aí, dentre os naturalizados, ela privilegiou também aqueles que descendem, né, ou que vêm de países de língua portuguesa, com regras mais flexíveis, né, mais, digamos assim, mais brandas, né, mais leves, 1 ano só de permanência no país, enquanto estrangeiros de outras, digamos, de outras nacionalidades que não falam língua portuguesa têm que permanecer 15 anos ininterruptos no país e tem que requerer a nacionalidade, a naturalização brasileira. Dá a entender o texto da lei que aqueles que descendem da língua portuguesa e que moram há mais de 1 ano no Brasil, de forma ininterrupta e com idoneidade moral,
pelo texto da lei, porque quando fala que um tem que requerer, deixa claro que o outro não precisa nem requerer, que ele é considerado naturalizado. E aí vamos falar um pouco sobre direitos políticos, tá? Para iniciar essa nossa conversa aí sobre direitos políticos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Embora a nossa turma não seja tão grande nesse momento, mas para vocês refletirem, se alguma vez na vida de vocês viram, né, nesse cenário que a gente fala sobre política, fala sobre campanha política e tal, se alguma vez vocês viram candidato indo pedir voto no presídio, por exemplo, né, ou alguém falando em fazer movimentação política, né, junto à comunidade carcerária, vamos entender assim. A resposta eu não vou nem dar tempo para responder, porque a resposta é não. Por quê? Porque quando a pessoa é condenada na esfera penal, né, que ela digamos assim, ela perde a liberdade, além da liberdade, ela perde também os seus direitos políticos. Ela perde o direito de votar e de ser votada, né? Então, ela perde seus direitos políticos. A nossa Constituição, nosso sistema presidencialista, ele prevê que a soberania popular será exercida pelo povo através do voto direto e do voto secreto. Então, voto secreto, né? Voto direto. Maiores de 18 anos são obrigados a votar. Voto facultativo para maiores de 70 anos. Para menores de 18 e maiores de 16 anos, o voto é facultativo. Estrangeiros não podem votar. Naturalizados podem. Inclusive, naturalizados podem concorrer a alguns cargos também, desde que sejam naturalizados, devidamente naturalizados. Estrangeiros não podem, mas naturalizados podem. Por exemplo, vereador pode ser naturalizado? Vou falar aqui um rol dos que podem ser candidatos, né, que podem ser eleitos, naturalizados. Vereador, prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal. Tá? Então, esses, deixa eu ver aqui, senador também, tá? Senador também, só não pode ser presidente do Senado, só não pode ser presidente da Câmara dos Deputados, ministro do STF, tá? Mas pode ser eleito como um naturalizado brasileiro, um cidadão de outra nacionalidade, desde que naturalizado brasileiro, ele pode exercer esses cargos políticos também. Ele pode votar e pode ser votado desde que esteja regularizada a sua situação. Então, estrangeiro não pode votar e o brasileiro, mesmo que nato durante o serviço militar, também não pode. Tá? Também não pode votar. Deixa eu ver aqui. Então, para ser eleito, não basta que sejamos eleitores. É preciso ter nacionalidade brasileira, então precisa ser naturalizado, no caso do estrangeiro, ter o pleno exercício dos direitos políticos, porque, como eu falei, uma condenação criminal, ela caça os direitos políticos, então, enquanto você está respondendo, cumprindo pena, não respondendo processo, enquanto você está cumprindo pena, tá, lá na esfera criminal, tá, você perde seus direitos políticos, você não pode nem votar e nem ser votado. Precisa estar alistamento militar, dispensado. Vamos pensar aqui que no Brasil, e principalmente na nossa região, tem muito do excesso de contingência e tal, e aí o naturalizado, ele regulariza a sua situação, ele faz o alistamento e aí ele é dispensado, e aí ele passa a ter lá o certificado de reservista, né? Ter o domicílio eleitoral na circunscrição em que irá concorrer, ou seja, se o cara quer concorrer, digamos, como vereador aqui em Jaraguá, ele precisa votar aqui, ele não pode votar em Massaranduba e concorrer em Jaraguá, né? E vice-versa. Precisa estar afiliado a um partido político para concorrer, né? E ainda ter a idade mínima para assumir o cargo.
Você deve pensar, pô, mas que idade mínima? Tem idade mínima. Deixa eu pegar aqui a listinha. Exigibilidade, tá? Uhum. Ó. Idade mínima para exigibilidade, para elegibilidade, tá? Para assumir um cargo. 35 anos para presidente da República, vice-presidente e senador, 35 anos. 30 anos para governador, vice-governador de Estado e do Distrito Federal, 30 anos. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 18 anos para vereador. Olha só que interessante, né? Então, essa é a idade mínima, né? Mínima para cada um dos cargos aí. Beleza, gente? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre direitos de cidadania, sobre nacionalidade. A gente trabalhou um pouco mais a questão do fluxograma ali, para a gente entender o processo legislativo. E agora, já na sequência, eu estou enviando um exercício para vocês, para a gente exercitar, né? Fixar esse conteúdo aí a respeito do processo legislativo, dos direitos de nacionalidade e de cidadania. E não esqueçam, estou liberando o link e o exercício para vocês, e no horário de aula estarei disponível online, ali pelo WhatsApp, ou se preferirem me ligar, quiser ouvir minha voz também, eu estarei ali disponível para poder atender vocês. Tá bom, gente? Um grande abraço, até mais, e fico no aguardo dos exercícios que vocês precisam me enviar. Importante isso. Vocês precisam me enviar os exercícios para que eu possa contabilizar na frequência de vocês. Joia? Até mais, grande abraço.